Olá, pessoal! Hoje vamos explorar 10 experimentos psicológicos reais que deram muito errado. Prepare-se para descobrir como a ciência pode, às vezes, ultrapassar os limites da ética e causar consequências inesperadas. De prisões simuladas a choques elétricos falsos, vamos mergulhar fundo nos experimentos mais controversos da história da psicologia. Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo queria entender como o ambiente e os roles sociais influenciavam o comportamento humano. Ele criou uma prisão simulada no porão da Universidade de Stanford e recrutou estudantes para serem guardas ou prisioneiros. O experimento, que deveria durar 2 semanas, foi interrompido em 6 dias. Guardas abusaram verbalmente e psicologicamente dos prisioneiros, humilhando-os cruelmente. O experimento revelou a assustadora facilidade com que pessoas comuns podem se transformar em algozes em posições de poder. Você obedeceria a uma ordem para machucar outra pessoa? Essa foi a pergunta que Stanley Milgram tentou responder em 1963. No experimento, participantes aplicavam choques elétricos em um aluno, na verdade, um ator, cada vez que ele errasse. O experimento revelou a força assustadora da autoridade e como a obediência cega pode levar pessoas comuns a atos cruéis. Em 1920, o psicólogo John Watson queria provar que o medo podia ser condicionado. Ele usou um bebê de 9 meses, conhecido como Pequeno Albert, como cobaia em seu experimento. O experimento, considerado extremamente antiético, demonstrou como as fobias podem ser criadas através do condicionamento clássico, mas deixou um trauma psicológico duradouro no bebê. Em 1951, Solomon Asch demonstrou o poder da pressão social com um experimento simples, mas eficaz. Ele reunia grupos de pessoas e mostrava cartões com linhas de diferentes tamanhos, pedindo que indicassem qual linha era igual a uma linha de referência. O experimento de Asch revelou como a necessidade de se encaixar e evitar o conflito pode nos levar a negar o que nossos próprios olhos veem. Em 1973, o psicólogo David Rosenhan queria testar a validade dos diagnósticos psiquiátricos. Ele enviou 8 pessoas saudáveis, incluindo ele mesmo, para diferentes hospitais psiquiátricos. Os pseudopacientes se passaram por pacientes com esquizofrenia, relatando ouvir vozes. O estudo de Rosenhan expôs as falhas do sistema de saúde mental da época, mostrando como o diagnóstico psiquiátrico era subjetivo e como os rótulos mentais podiam ser facilmente aplicados e dificilmente removidos. Em 1961, Albert Bandura conduziu um experimento para investigar como a agressividade era aprendida por meio da observação. Crianças foram divididas em grupos e assistiram a um vídeo de um adulto interagindo com um boneco inflável chamado Bobo. O estudo de Bandura demonstrou o poder do aprendizado social, mostrando como a exposição à violência pode influenciar o comportamento infantil. O estudo de gêmeos separados no nascimento é uma área controversa da pesquisa genética. Para desvendar a influência da genética versus o ambiente, gêmeos idênticos foram separados e colocados em lares adotivos diferentes. A separação forçada e a falta de consentimento informado geraram debate sobre os direitos das crianças e os limites da pesquisa científica. Em 1939, Wendell Johnson, um fonoaudiólogo, conduziu um experimento perturbador com crianças órfãs em Iowa.
O objetivo era investigar se a gagueira poderia ser induzida em crianças que falavam normalmente. 22 crianças, divididas em 2 grupos, foram submetidas a diferentes formas de feedback sobre sua fala. O estudo ficou conhecido como Monster Study, devido à sua crueldade e falta de ética. Em 1968, a professora Jane Elliott conduziu um exercício na sala de aula para ensinar sobre discriminação racial. Ela dividiu a turma em 2 grupos, alunos de olhos azuis e alunos de olhos castanhos. No primeiro dia, os alunos de olhos azuis receberam privilégios e elogios, enquanto os alunos de olhos castanhos foram discriminados. O experimento teve um impacto profundo nos alunos, que experimentaram os efeitos do preconceito e da discriminação. Em 1966, o psiquiatra Charles Houghlin conduziu um experimento para avaliar a obediência a figuras de autoridade em um ambiente hospitalar. Enfermeiras receberam ordens por telefone de um médico desconhecido para administrar uma dose perigosa de um medicamento fictício a um paciente. O estudo de Houghlin revelou a influência poderosa da autoridade médica e os perigos da obediência cega em ambientes de saúde. Esses experimentos psicológicos, embora controversos, revelam facetas complexas do comportamento humano, mostrando como a mente pode ser manipulada por fatores externos. A busca pelo conhecimento, por mais nobre que seja, nunca deve se sobrepor aos direitos e ao bem-estar dos indivíduos. É nosso dever, como sociedade, aprender com esses erros do passado e garantir que a pesquisa científica seja conduzida com ética e respeito pela dignidade humana.